mas também as características do temperamento dos pais. Crianças que sejam mais imaturas, que se irritem facilmente, mais impulsivas, não é? Aquelas crianças que reagem no imediato, crianças que tenham limitações ao nível das competências sociais e aqui uma reduzida capacidade de resolução de problemas, serão certamente crianças em que vão ter mais dificuldade em seguir regras e obedecer. Portanto, o nosso esforço como pais vai estar aqui um bocadinho redobrado. Não esquecer também que as características dos próprios pais vão influenciar a individualidade de cada criança. Se nós tivermos pais que também são imaturos, que também são impulsivos, que reagem com muita hostilidade, que adotam comportamentos de rejeição perante a criança, que exercem um estilo comportamental, ora permissivo, ora de uma autoridade excessiva, e que não mostrem uma ausência aqui de disponibilidade para estar com a criança, garantidamente os problemas de comportamento irão se manter. Ao nível das influências familiares, temos a própria socialização da criança, não é? A forma como a família promove a interação aqui com os outros e a própria autorregulação, que nós consideramos importantíssimos, a criança aprender e nós ensinarmos ela a autorregular-se, mas ela também conseguir autorregular-se na ausência de um adulto que seja uma referência para ela. Temos também o tipo de estilos parentais de educação, que nós enquadramos aqui os 4, que é um estilo autoritário, orientador ou democrático, o estilo indiferente, aliás, e o estilo permissivo. Eu resumi agora aqui numa tabela estes 4 estilos, poderíamos sempre acrescentar aqui mais alguma coisa, mas aqui dentro destes 4, ao nível do estilo parental autoritário, nós vamos ter aqui garantidamente uma disciplina que é imposta de forma rigorosa e, portanto, a obediência da criança terá que ser incondicional e discutível, portanto, é para fazer e a criança faz, não há lugar sequer a negociação. A relação entre pais e filhos estará marcada aqui por alguma distância ao nível de afeto, portanto, quando a autoridade não é incondicional e não há abertura para eu negociar ou para a criança expor a sua vontade, eu naturalmente não me vou sentir próximo dessa pessoa e, portanto, vou estar certamente distante. E estamos também aqui a falar de um ambiente que é altamente punitivo e nada encorajador. Por isso, quando há pouco falávamos em autoconfiança, em autoestima, não é garantidamente neste estilo educativo. Temos também um estilo orientador ou democrático, que é um estilo que satisfaz as necessidades aqui de afeto da criança sem perder de vista os valores que são transmitidos e as regras e normas sociais. Pais que exerçam este tipo de estilo são pais consistentes, que impõem limites e punições sempre que necessário. A criança, naturalmente, é uma criança que vai ser respeitada e a sua individualidade também, e será certamente aqui um estilo parental que irá promover uma relação mais segura e promotora da independência. O estilo parental indiferente é aquilo de todos, o que causa mais prejuízo, porque temos aqui pais com pouco interesse nos comportamentos da criança, com pouco interesse nas emoções, pelo próprio aborrecimento que este tipo de crianças causa, e há uma indiferença total. A permissividade será excessiva e isso também estão garantidas a ausência de afeto. Naturalmente, quando nós somos indiferentes, nós vamos causar aqui, e podemos causar aqui algum tipo de atraso no desenvolvimento. Pais que não estão atentos, que não se interessam e que não se implicam, não vão perceber se as crianças estão dentro de algum padrão normativo, se estão efetivamente a apresentar um comportamento que é errado, e nem a própria criança vai perceber se aquilo que está a fazer é certo ou se é errado. Ao nível aqui, por último, do estilo parental permissivo, temos efetivamente uma relação com muito afeto, com muito colo, com muito miminho, mas depois há aqui a falta, não é? A ausência aqui da imposição das regras e dos limites. Existindo isso, não iremos promover de todo nenhuma maturidade na criança e este tipo de crianças terão mais dificuldade na gestão das suas emoções e que garantidamente, peço desculpa, que irão ter dificuldade na relação e na interação com os outros. Coloquei aqui um exemplo que, muito comum e muito trazido para a consulta, e então temos, por exemplo, aqui a mãe da Ana, em que em casa chegou na hora do jantar, e a Ana está no quarto a ver televisão, e então a mãe diz: Ana, deixa a televisão e vem comer.
Só que a Ana não liga. Deixamos passar mais 5 minutos e a mãe volta a chamar. Ana, o jantar está na mesa, não vens? E a Ana responde do seu quarto, agora não. Mais 5 minutos e naturalmente temos aqui a mãe já irritada e a mãe diz à Ana, eu não volto a chamar. Passaram mais 10 minutos e a mãe, já muito irritada, e certamente que aqui já fala com um outro tom de voz, em que diz: Ana, se tu não vier jantar, aliás, se tu não vieres, vais ficar sem jantar. O que é que acontece aqui? A Ana vai perceber garantidamente que a mãe só fala a sério à terceira ou à quarta vez, portanto, quando já está aqui a gritar. E como a Ana está a fazer algo que é de seu interesse, vai continuar a fazê-lo e não vai ligar nada às chamadas da mãe. Esta atitude por parte da mãe vai permitir que a Ana continue a não obedecer, porque certamente a mãe estará num outro local que não o quarto da Ana, não conseguiu garantir que a Ana ouviu as suas chamadas e aquilo que deve efetivamente fazer para este tipo de situações ser evitado é aproximar-se da Ana e com firmeza dizer para ela desligar a televisão e ir jantar. Ao nível aqui das influências sociais, e nunca esquecer que todos nós somos seres sociais, que precisamos de interação e que por isso todas as pessoas que estão envolvidas aqui na nossa vida e na vida das crianças vão interferir de uma forma ou de outra nas suas capacidades de aprendizagem e irão ajudar a serem promotores de comportamentos mais ou menos educados. Além das influências individuais, familiares e sociais, temos também aqui a capacidade de aprendizagem da criança. A criança terá naturalmente tendência a repetir os comportamentos que apresentam consequências agradáveis para ela, portanto, mesmo que para nós pais seja considerado um mau comportamento, se ela teve um reforço positivo, ela vai repeti-lo. Além da repetição, nós temos a imitação. Eu vou imitar aquilo que vejo e vou repeti-lo novamente. Efeitos destes problemas de comportamento na vida da criança e das famílias. Será sempre muito importante nós conseguirmos identificar estes efeitos e perceber o que é que está a causar na criança, na família e em todo o redor. E naturalmente que o impacto destes efeitos, e falando de problemas de comportamento, terá sempre um impacto negativo e que levará a sentimentos de raiva, de frustração e de inquietação. Aqui na relação da criança, não é? Aliás, dos pais com a criança, naturalmente que sendo aqui crianças mais exigentes, não é? Serão, e crianças que têm uma menor capacidade de autorregulação, vão ser crianças que vão exigir mais controle, e que ao fim e ao cabo vão se tornar mais cansativas. Os pais vão chegar naturalmente aqui a um ponto em que não conseguem sequer centrar-se nos aspectos positivos da criança. E a crítica estará sempre presente e naturalmente vai levar aqui a um desgaste da relação entre pais e filho e pais e criança. Existindo irmãos, o impacto aqui na relação dos irmãos pode ser de duas formas. Pode ser de uma forma direta, quando nós temos o irmão que é o alvo do outro irmão que tem os problemas de comportamento, portanto, eu se tiver que atirar alguma coisa, eu se tiver que insultar, será neste irmão. E de uma forma também indireta, porque muitas das vezes quase que os pais criam a expectativa na criança que tem um bom comportamento de que tem que ser ela a responsável por chamar a atenção o irmão que não tem os melhores comportamentos. E isto não pode acontecer, porque os irmãos têm que ter uma relação de igual para igual. E quem tem a função e a responsabilidade de chamar qualquer criança e qualquer filho, neste caso, a atenção, são os pais. Estes problemas de comportamento também podem interferir aqui na relação conjugal, portanto, o casal quase que se esquece um bocadinho aqui um do outro e está muito direcionado aqui para os problemas do filho, e isto naturalmente irá condicionar a relação dos dois. Efeitos também aqui na relação da criança com outras pessoas e com a família alargada. Outras pessoas pode ser, por exemplo, colegas de escola, em que há uma festa de aniversário e nós soubermos que aquela criança garantidamente vai ter um mau comportamento, nós deixamos de a convidar, e até mesmo para aqui para os convívios familiares, não é? Poderá também existir aqui um afastamento porque não há interesse em passarmos todo um convívio a chamar a atenção àquela criança e não nos focarmos na interação saudável entre todos.
E estes efeitos, aqui no futuro da criança, podem ter realmente aqui um efeito a longo prazo. Não esquecer que, se nós não agirmos atempadamente, estes comportamentos de desafio e de oposição, com o avançar da idade, tendem a piorar. E podem, naturalmente, numa fase da adolescência, até mesmo numa fase adulta, levar a comportamentos de delinquência e comportamentos de agressividade. E, portanto, nós temos que agir, e quem tem crianças pequenas com problemas de comportamento tem que agir já. E por último, os efeitos dos problemas de comportamento na aprendizagem da criança, não é? Que pode levar aqui a alguma diminuição do rendimento escolar, ainda que muitas das vezes as queixas por parte dos professores não seja tanto em termos dos resultados escolares, mas sim na questão, e como o próprio nome diz, problemas de comportamento no comportamento. São crianças que têm mais dificuldade em prestar atenção, são crianças que têm dificuldade em respeitar as regras da sala de aula, e as terem realmente ali o seu autocontrole. Vamos pensar agora, e é certamente por isso também que hoje estamos cá, mas sem nunca esquecermos todas estas coisas que já vimos anteriormente, que são muito importantes, que estratégias é que nós podemos aplicar para efetivamente reduzir os problemas de comportamento. Sem nunca esquecer que a motivação dos pais para alterar a forma como os filhos se comportam é fundamental. Nós precisamos de pais motivados para que possam realmente exercer da melhor forma o seu papel parental. Pais cansados, com pouca paciência, pais irritados, só irão perpetuar aqui esta problemática. Então, isto não tem propriamente uma ordem, mas naturalmente todos têm essa importância. Uma das estratégias é nós conseguirmos clarificar aqui as fronteiras. É importante não permitir que os filhos ultrapassem aqui as fronteiras dentro da tal hierarquia familiar, que falamos no início. Cada um tem o seu papel e é importante que a criança saiba qual é o seu papel e qual é o papel dos pais. E, naturalmente, são os pais que tomam as decisões e são os pais que têm que cuidar dos filhos. Muito importante definir as regras, portanto, os pais devem definir as regras de acordo com os seus valores e os valores da sua família, e também tendo em conta a personalidade dos filhos. Não faz qualquer sentido eu aplicar uma regra que eu sei que garantidamente o meu filho não vai cumprir, e portanto o insucesso está garantido, e não é isso que eu quero. E naturalmente as regras têm que ser claras, e irão certamente ajudar aqui a clarificar o espaço de cada um, o que é que cada um pode fazer. Naturalmente que há espaço para a negociação não tem que ser visto como algo negativo, a regra pode ser esta, mas eu posso, a determinada altura, aligeirar ali qualquer coisa para que realmente a regra seja cumprida. Em caso de esquecimento, e como pais, nós só temos que relembrar. Os nossos filhos nunca se podem esquecer quais são as regras que estão impostas e que estão impostas no nosso seio familiar. Realçar as qualidades, não é? Quando nós temos aqui meninos com muitos problemas de comportamento, nós de repente esquecemos e achamos que eles não têm características positivas. Eles têm, e têm muitas. E nós podemos aproveitá-las, não é? Para trabalhar as partes menos boas. Eu coloco aqui um exemplo, que é, por exemplo, uma criança em que tenha a característica da impulsividade, e isto faz com que ele reaja no imediato, mas também tem aqui uma grande capacidade de concentração. Vamos imaginar que esta criança está na escola e de repente está ali numa situação de conflito com um colega, e aquilo que ele quer é agredir fisicamente o colega. Aquilo que eu posso treinar em casa com esta criança é que, num momento destes, nós vamos buscar uma das tuas melhores qualidades, que é a tua capacidade de concentração. Portanto, quando tu estiveres no recreio e tiveres vontade de agredir um colega, tu vais te concentrar, vais mudar o foco. Portanto, o foco não tem que ser a agressividade, e vamos tentar encontrar formas, não é, mais corretas de lidar com aquele comportamento e, naturalmente, de resolver a situação. Acabar com as palmadas é uma das estratégias eficazes, ainda que mesmo aos dias de hoje, em consulta, e eu ouça que há sempre uma palmada na hora certa. Isso para mim, enquanto profissional, não faz sentido. As palmadas não trazem qualquer vantagem, pelo contrário, são tantas as desvantagens que não faz mesmo qualquer sentido elas existirem.
E, portanto, se eu, quando estou a chamar a atenção a um filho de que ele não pode bater, eu também não o posso fazer. Porque senão é mais um comportamento que eles vão repetir, é mais um comportamento que eles vão imitar. E por isso, bater não vai ajudar os nossos filhos a lidar com as emoções que eles estão a sentir e não vai ajudar de forma alguma eles a controlarem-se. Bater não vai deixar ainda mais as crianças mais irritadas e vai garantidamente gerar medo e não respeito. Eu não posso ter respeito por alguém que me bate. E rapidamente pode existir aqui um afastamento na relação e na relação de qualidade entre pais e filhos. Bater vai também estabelecer aqui um modelo em que vamos utilizar a força e, conforme disse há pouco, vai determinar que as crianças possam considerar legítimo também utilizar este tipo de castigo na relação com os outros, não é? Portanto, se a minha mãe ou o meu pai me batem em casa, eu até posso chegar à escola e bater num colega. Se os meus pais o fazem, não é? E eles são uma referência para mim, porque é que eu não o posso fazer? Por forma a nós conseguirmos evitar isto, nós podemos sim aplicar uma consequência, mediante o comportamento errado da criança, e essa consequência deve ser sempre imediata e curta. Eu posso retirar ou proibir, o que quer que seja, e após o comportamento desejado, eu posso devolver. E uma das consequências que nós podemos utilizar pode ser, por exemplo, hoje não jogas computador. Eu dizer que aquela criança fica uma semana sem jogar computador ou um mês sem jogar computador é muito tempo, porque depois eu não consigo garantir que eu quando castigo uma semana, se na segunda e na terça a criança tiver um bom comportamento e depois na quarta tiver um mau, eu vou me focar em qual? Eu vou focar no comportamento mau que ele teve na quarta e não vou conseguir gratificar pelo facto de ele ter tido 2 dias em que teve um bom comportamento, não é? Portanto, deve ser na hora, naquele momento e deve ser um castigo curto. Naturalmente que se no dia a seguir o comportamento errado voltar a persistir, eu posso naturalmente voltar a aplicar esta consequência de que hoje tu também não jogas computador. Uma outra estratégia é o não à mimalice, ou seja, os nossos filhos têm que perceber que nós vamos amá-los, não é? E amá-los não significa nós fazermos todas as vontades, portanto, aqueles amulos não fazem qualquer sentido. E as crianças que são amadas, mesmo quando os pais impõem os limites ou quando as contrariam, irão sempre aprender aqui alguma coisa. E temos garantidamente que acabar com este tipo de comportamentos e privilegiar, sim, o afeto saudável, o carinho e o miminho. Isto porque muitas das vezes, em alguns momentos, as crianças chegam mesmo a dizer: mas se tu me deixas fazer aquilo, eu deixo de gostar de ti. Ok, elas até podem deixar de gostar de nós, que nós sabemos que isso não vai acontecer. Mas nós podemos também dizer: ok, tu deixas de gostar da mãe, mas a mãe continua aqui contigo e continua a gostar muito de ti. Aquilo que eu não quero é que tu mantenhas este comportamento. Conquistar a obediência também é algo muito importante e é preciso perceber que numa casa com um pai e com uma mãe, os dois têm que ser capazes de colocar as regras. Nós não precisamos de chamar o outro pai ou a outra mãe para exercer aí a autoridade. Frases como se não fizeres isto ou aquilo, olha que eu vou chamar o teu pai. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou passar uma imagem de que o pai é que é o responsável de castigar e de dar autoridade e que a mãe é incapaz de controlar o comportamento da criança. E nós não queremos isso, não é? Vai existir sempre a necessidade da mãe exercer a sua autoridade sem a ajuda do pai, portanto, o exemplo da mãe é igual para o pai. Nós não vamos precisar da ajuda do outro para exercer a nossa autoridade, portanto, nós somos capazes de interferir. E se tivermos que chamar o nosso filho na presença do outro pai ou da outra mãe, temos que ter garantidamente o apoio do pai connosco, quase o abanar com a cabeça, para a criança perceba que aquilo não é uma regra da mãe, é uma regra dos pais, ou que não é uma regra só do pai, é dos dois. Portanto, estão os dois para educar. Em situações em que estamos ali a trabalhar a obediência e temos comportamentos desobedientes, nós também, enquanto pais, nós não podemos a promover desautorizações na frente dos filhos. Portanto, mesmo que eu possa não estar ali a concordar com alguma coisa, eu não o posso fazer na frente do meu filho, da mesma forma que eu muitas das vezes tenho que chamar a criança à parte
para lhe chamar a atenção de alguma forma, eu também posso fazer isto com o outro pai e com a outra mãe, a explicar que não gostei da forma como tu agiste, não gostei da forma como tu falaste do nosso filho, gostava mesmo que tivesse atenção a isto. E, portanto, privilegiar sempre aquilo que, enquanto pais e na educação dos pais, nós queremos que eles tenham em conta. Nunca esquecer que o não é não. E não vai ser por a criança pedir uma, duas, três, quatro, 10 vezes que eu vou ter que ceder. Portanto, se a criança me pediu alguma coisa e eu disse que não, eu vou manter o não até ao fim. Porque se eu ficar ali quase que a deixar o nosso saco aqui encher, porque me pediu uma, pediu duas, pediu três, e eu a seguir, pronto, ok, pode ser, vai, eu não estou a ajudar, não é? Não estou a ajudar a criança a obedecer, a respeitar as regras, a perceber quais são os limites, e a criança vai perceber que se eu pedir mais do que uma vez e se eu estiver aqui a espicaçar a minha mãe ou o meu pai, eu sei que ela vai desistir e vai mudar, e não é isso que eu quero. Portanto, um não é não. Antecipar a presença de problemas, que é algo também muito típico, quando vamos, por exemplo, a locais públicos, como os centros comerciais, restaurantes, supermercados, quando nós sabemos que temos uma criança que vai criar aqui algum tipo de conflito, aqui algum tipo de desconforto, eu posso antecipar e posso treinar a criança para isto. Antes de me deslocar a este tipo de locais, o que é que eu posso fazer? Eu posso identificar o que é que está aqui a desencadear o comportamento mais desafiante ou mais opositor, o que é que está a fazer com que ele se mantenha, como é que eu, enquanto pai, estou aqui a atuar e qual é a reação que a criança tem, certo? Ao identificar todos estes aspectos, eu vou naturalmente alterar o que não está a funcionar. Não vou ceder à provocação da criança nestes tipos de espaços e vou enfrentar a situação sem vergonha. Se nós estivermos num supermercado, num restaurante, eu vou ter uma série de pessoas a olhar para mim, uma série de pessoas a criticar, a apontar o dedo, mas eu vou ter que agir. Quase que eu tenho que anular todas as pessoas que estão à volta, concentrar naquilo que eu tenho efetivamente que fazer e, sem vergonha, não ceder à provocação da criança. Posso ainda, sempre que vou a um destes locais, combinar anteriormente o que é que eu vou fazer, o que é que nós vamos fazer com a criança e que consequências é que a criança pode efetivamente ter, no caso das coisas não correram tão bem. Se necessário, e se eu tiver efetivamente que sair do local, por exemplo, no meio de umas compras, eu posso mesmo ter que o sair. Saio do local e explico à criança que não estou feliz com aquilo que lhe está a acontecer, que se. Depois podem ser duas alternativas. Eu posso sair do local, mostrar o meu desagrado e vou-me embora. E até se estiver a meio de umas compras, o carrinho pode ter que ficar ali no meio do supermercado. Ou então, é quase um bocadinho aqui dar a oportunidade quase aqui de um regresso à calma, tirá-lo do local que está aqui a criar este desconforto, explicar-lhe o que nós fizemos, viemos ali efetivamente fazer e podemos regressar. Ao regressar, se vimos que garantidamente o mau comportamento permanece, nós vamos embora. Promover ainda a autonomia, por isso, nós fazermos tudo aos nossos filhos vai acarretar garantidamente prejuízo no desenvolvimento da maturidade e na capacidade do crescimento e da independência deles. Qualquer criança, em qualquer idade, naturalmente, quando tiver as competências adquiridas, crianças com 3, 4 anos podem perfeitamente fazer tarefas em casa, tarefas estas que podem também estar relacionadas com a escola e com eles próprios, e toda a implicação deles nestas atividades irá promover a aprendizagem e a tornarem-se pessoas mais seguras e mais confiantes. Termos crianças com 10, 12 anos, até menos, que não ajudam a colocar uma mesa à refeição, que não tomam banho sozinhos, que são negligentes no seu cuidado de higiene, os banhos, ou lavarmos os dentes. Portanto, eles podem garantidamente fazer coisas sozinhos e devem se implicar nas dinâmicas da família. E naturalmente estarei aqui a promover a autonomia. Ajudar a criança a obedecer, portanto, eu quando peço alguma coisa, eu tenho que garantir que a criança ouviu e que compreendeu o meu pedido. No exemplo lá atrás, a mãe não conseguiu garantir que a Ana estava a ouvir. Ao segundo pedido, nós percebemos que ela ouviu, que ela respondeu, mas no primeiro não, não é?
Portanto, é importante eu garantir que estão reunidas todas as condições para a criança obedecer. E claro que só sair de perto da criança quando esta se dirige ou executa o pedido. Se eu disser que é para ir tomar banho, e se eu percebo que o meu filho vai fazer de tudo para aumentar ali a duração daquilo que ele está efetivamente a fazer e vai evitar o banho, eu se calhar nesta fase, para combater isto, eu desloco-me à criança e digo que é para tomar banho e só saio da beira dela quando efetivamente ela se dirigir à casa de banho, ou então posso ter que ajudar a dirigir-se à casa de banho. Nunca esquecer, e muito importante, do tempo para a brincadeira, porque eu também não posso só exigir, eu não posso só criticar, eu não posso só apresentar consequências, eu tenho que realçar as qualidades das crianças, eu tenho que valorizá-las e eu também tenho que despender do meu tempo para estar com elas e para brincar com elas. Posso perfeitamente todos os dias reservar aqui, claro, atendendo aqui às nossas responsabilidades profissionais, por exemplo, os finais do dia é que eu estou com os meus filhos e, portanto, eu posso reservar ali 15, 20 minutinhos para brincar com eles. E este momento de brincadeira tem que ser um momento em que eu não vou criticar, eu não vou trazer assuntos difíceis, eu não vou corrigir, eu vou brincar, eu vou desfrutar do momento. Os pais podem perfeitamente intercalar-se quando não dá para estarmos os dois a brincar e interagir com a criança, e enquanto um cozinha, o outro pode efetivamente brincar, e irmos alternando, porque não vai cozinhar sempre o mesmo e não vai brincar sempre o mesmo, porque senão começamos a ter aqui um bocadinho a questão de aquele pai é o que brinca e o outro pai é o que não brinca, porque tem sempre imensas coisas para fazer em casa. E este tempo de brincadeira, eu sinto que é mesmo muito, muito importante. E são quase que é uma queixa aqui em consulta das crianças dizer que o meu pai ou a minha mãe não têm tempo para mim, eles estão sempre a trabalhar, eu quando peço alguma coisa eles não me ouvem, eles sentirem-se que não são atendidos e não é isso que nós queremos. Pensando agora, e ainda temos tempo, ah, refletirmos aqui um bocadinho que tipo de estratégias é que nós possamos estar aqui enquanto pais a aplicar, que estão garantidamente aqui a aumentar estes problemas e se não aumentarem, estão pelo menos a mantê-los. Os longos sermões. Nenhuma criança vai ouvir um sermão. Acho que às vezes mesmo os adultos não estão muito disponíveis para sermões e assumindo que a nossa capacidade de atenção é sempre reduzida, os longos sermões são mesmo algo que devemos evitar. Portanto, qualquer chamada de atenção deve ser breve e firme e clara, porque caso contrário, a criança vai distrair-se, não vai ter a nossa atenção e não vai perceber o que é que efetivamente tinha que mudar. Quando nós passamos também aqui algum tempo com as ameaças, não é? Ameaçamos isto, ameaçamos aquilo, se não fizeres aquilo, olha que ficas sem isto, mas depois na verdade elas não se concretizam, porque eu continuo a ter um mau comportamento e eu afinal não tirei aquilo que eu disse que ia tirar. Portanto, em vez de ameaçar, se calhar faz sentido eu estar com um bocadinho mais de calma, pensar efetivamente na forma como eu devo agir naquela situação e não fazer ameaças que depois eu não as vou cumprir. E muitas das vezes nem as quero cumprir. E às vezes os pais estão a dizer que vão fazer determinadas coisas e no momento em que estão a dizer estão a arrepender-se e têm consciência que aquilo que estão a dizer é um disparate e que não o vão fazer. A desautorização entre pais também é algo que promove a manutenção destes comportamentos, portanto, as regras devem ser sempre discutidas a sós, para não criar o desentendimento na frente das nossas crianças. E, portanto, se um pai castiga, o outro não vai retirar o castigo, ou então, pelo menos, não vai retirar o castigo sem o consentimento do outro. E, portanto, quando eu me dirijo à criança e a informo que ela não está de castigo, eu posso sempre informar que foi uma decisão dos dois. Portanto, a mãe e o pai, os pais, as mães, decidiram que já não faz sentido mantermos este castigo, porque tu estás a cumprir, e, portanto, retiramos com o consentimento do outro. Gritar. Quando nós estamos na presença de crianças que apresentam estes comportamentos de oposição e desafio, e estamos aqui com uma intensidade muito grande, há aqui muita tendência, enquanto pais, se perder aqui o controle e gritar. A questão é que o gritar vai mostrar exatamente isto, que nós estamos completamente descontrolados e vai permitir que a criança, mais uma vez, faça o mesmo.
Da mesma forma que se eu bato, eu estou a ensinar à criança que ela pode bater, e eu se grito, também estou a ensiná-la que ela também pode gritar. E naturalmente que isto depois é uma escalada e vai ganhar sempre quem vai falar mais alto, portanto, e a nossa intenção não é esta. A inconsistência, não é? Sendo que a consistência é um dos pilares importantes que vimos aqui no início e, portanto, é importante aqui enquanto pais eu utilizar a mesma estratégia para situações semelhantes, e naturalmente mostrar esta firmeza e mostrar a consistência. As regras estão definidas, é para cumprir, quando nós dizemos que não, é não, e portanto isto leva também a sentimentos de segurança. Uma ou outras coisas que também faz aumentar e perpetuam aqui os problemas de comportamento é o facto de nós cedermos às birras, não é? A reação do adulto à birra pode garantidamente determinar o seu fim, como dar mais força ou aqui a manutenção deste problema. Numa situação, por exemplo, de choro, aquilo que nós podemos fazer é aguardar calmamente que a criança se acalme e que deixe de chorar. Muitas das vezes, até de uma forma irónica, perguntar-se já acabou, a birra já foi embora, e continuarmos naturalmente a fazer o que estamos a fazer, sem os tais sermões. E nesta situação de choro, a frase de para de chorar, não chores mais, não faz qualquer sentido. Não vai ser por isso que a criança vai deixar de chorar, enquanto não extravasar ali toda a frustração que está ali a sentir. Numa birra, por exemplo, em que há aqui a intervenção de um objeto, e às vezes mesmo na dinâmica familiar entre irmãos, em que um quer o brinquedo e o outro também quer, gerir muito bem esta questão da partilha. Se eu, enquanto adulto, não sou obrigada a partilhar tudo e não sou capaz de o fazer, porque há coisas que eu posso partilhar e há outras coisas que eu não quero partilhar, eu também não posso obrigar uma criança a partilhar só porque sim. Se aquele brinquedo é meu e não é, por exemplo, do meu irmão, eu posso escolher partilhar com ele ou não. Quando temos brinquedos em conjunto e os brinquedos são dos dois, esses sim, fica mais fácil partilhar. Quando eles não se entendem, nós podemos rapidamente retirar o objeto que motivou a birra e conseguir perceber o que é que está ali a acontecer, porque é que se agrediram, porque é que gritaram um com o outro, dar tempo, possivelmente, para um utilizar durante um período e o outro a seguir, e ajudá-los também aqui nesta questão da partilha, mas desta forma, não obrigar a partilhar, a partilha tem que sair de uma forma natural. Quando uma birra acontece, por exemplo, em público, como já vimos há pouco, retiramos a criança do local, até porque toda aquela envolvência dá aqui uma força terrível à birra e, portanto, a criança já está a gritar e vai continuar a gritar mais, e se estiver a chorar, vai continuar a chorar mais. Dar uma breve explicação aqui à criança e os pais naturalmente explicarem que não gostaram daquele comportamento e aquilo a repetir-se irá ter uma consequência. E se eu disser que vai ter uma consequência, eu tenho que cumprir com ela. Porque se eu quero que o meu filho altere o comportamento, eu também tenho que deixar claro que aquilo que eu digo que é para cumprir e que eu vou cumprir. Por fim, e não esquecer aqui de dois aspectos que nos causam assim aqui algum desconforto, mas que também são comportamentos que fazem parte do desenvolvimento da criança. É quase aqui a parte do quem nunca, não é? Quem nunca mentiu, quem nunca omitiu, quem nunca pegou em algo que não era suposto pegar porque não é nosso. E portanto, mais uma vez aqui, naturalmente que aqui a nossa atuação tem que estar muito direcionada aqui à idade da criança e à forma como ela percebe o mundo. A mentira, por exemplo, aqui numa idade escolar, muitas das vezes acontece quando a própria criança não consegue distinguir aqui a fantasia, não é? Da realidade, e mentir vai ser aqui um bocadinho a imaginação, aquilo que ela gostaria que efetivamente fosse, e às vezes começam a contar histórias de coisas ou que não aconteceram, ou que não aconteceram daquela maneira. Naturalmente que aqui em crianças mais velhas elas vão utilizar a mentira para evitar a crítica. E fugir naturalmente aqui a uma punição, a uma consequência negativa. E também aqui a relação da criança com os pais deve promover sempre a segurança para que esta diga a verdade e sem ameaças. As crianças têm que perceber que a verdade, mesmo a doer, vale muito mais que a mentira.
Depois temos aqui outro aspecto, que é o retirar as coisas aos outros, ah, muitas das vezes porque podem sentir que há algo que lhes está a fazer falta e nós como pais temos que perceber porque é que isto está a acontecer, porque é que eles, por exemplo, pegaram num brinquedo que não era deles, que era do colega de carteira, um brinquedo, um material escolar, e fazer com que eles devolvam isso aos colegas, isso é algo que deve mesmo acontecer. Vão sentir vergonha, é verdade. Mas se calhar a maior vergonha é retirar, não é? E não devolver algo que é nosso. Os pais daqui devem olhar para este problema como algo que pode ser efetivamente corrigido, sem os tais sermões novamente, porque já percebemos que o sermão não vai ajudar de forma alguma a reduzir os problemas de comportamento, e ouvir também aquilo que a criança tem a dizer. A reter, e depois disto tudo, os aspectos aqui mais importantes. É muito importante que os pais sejam pais e não companheiros dos filhos. Cada um ocupa o seu lugar e cada um tem o seu papel. E o papel dos pais é ajudar os filhos a perceber e a compreender o mundo e a perceber as regras sociais, porque além de filhos, são pessoas que nós vivemos em sociedade, portanto, nós temos que saber como nos comportar. Mais do que conselhos, nós temos que dar o exemplo. E se sabendo que as crianças aprendem por repetição e por imitação, se eu der o bom exemplo, eu sei que vou ter sucesso na educação dos meus filhos. As regras têm que ser claras, firmes e consistentes, assim como as consequências da quebra dos limites. Valorizar sempre o bom comportamento e os esforços da criança. Eu não posso, só porque ela se esforçou um bocadinho, dizer, só um bocadinho, tu não podes fazer um bocadinho melhor. Não, todo o esforço é válido, seja ele grande ou pequeno, para que a criança também perceba que se eu estou a gratificar aquele comportamento, ela também vai repetir aquele comportamento e vai repetir um bom comportamento. Controlar e supervisionar os filhos, naturalmente que nas idades aqui das crianças mais velhas, eu tenho que saber onde eles estão, eu tenho que saber com quem é que eles estão e eu tenho que saber o que é que eles estão a fazer. Ah, os adolescentes não podem dizer que vão estar com os amigos no parque e de repente não é no parque que eles estão. E, portanto, eu deixo de saber onde é que eles estão. Acontece alguma coisa, eu dirijo-me ao parque e chego ao parque e não está lá ninguém. Ok? Quando digo um parque, digo a casa de um outro amigo, entretanto decidem e vão para a casa do outro. Portanto, eu tenho que saber onde estão, com quem estão e o que é que eles estão a fazer. Ter tempo, disponibilidade, afeto e diálogo para os filhos. Conheçam-se. Acontece muitas das vezes em consulta as crianças não saberem, por exemplo, o que é que os pais mais gostam de comer, qual é a cor preferida, às vezes o nome completo, e a idade. E mesmo às vezes os pais não sabem muitas outras coisas dos filhos, portanto, tenham momentos a sós, momentos de família. Estimular também a criança a falar sobre aquilo que sente em alternativa ao descarregar o seu mal-estar de forma agressiva. Utilizar sempre as palavras para nós mostrarmos aquilo que nós sentimos. Chegar a acordo com o companheiro ou com a companheira quanto à forma de educar. Portanto, não nos vamos desautorizar nem desentender em frente aos filhos. E também manter-nos em contacto com a escola para nós trabalhar, para ser trabalhado aqui em conjunto o desenvolvimento da criança. Assumindo que isto tem impacto na escola, é importante eu estar em contacto com a professora, com a diretora de turma, para perceber de que forma é em que todos podem ajudar a melhorar aqui os comportamentos e o desenvolvimento da criança. Aproveitei para partilhar aqui também quatro livros. Este primeiro que aparece aqui, Lá em Casa Mandam Eles, é um livro muito prático e que em alguns momentos eu recomendo aos pais para ler. Tem muitas situações do dia a dia, aparece também as formas como os pais devem agir. Fica claro, às vezes, os erros que estamos a cometer e aquilo que podemos efetivamente melhorar. É um livro muito. Não dá para ver. É um livro muito fininho, que se lê muito rápido. São 80 páginas, portanto, isto é fácil. Eu acho que a edição que eu tenho já é mais antiga e eu penso que existe uma edição mais recente.
Temos também o livro do Filhos Teimosos e Rebeldes, em que temos aqui este autor, o Barclay, que é alguém que estuda muito esta parte do comportamento e dos problemas de comportamento. E dentro aqui do livro tem um programa para pais, para entenderem melhor os filhos, os comportamentos a adotar. Um bocadinho isto também que vimos aqui hoje. É um livro um bocadinho maior do que o outro, mas tem aqui coisas importantes e que nós nos podemos guiar. Temos também o livro O Birras Queria Ser da família da Clara, que trata aqui esta questão da birra como algo separado da criança. E, portanto, que isto também é uma boa forma de nós avaliarmos e muitas das vezes, ao chamarmos a atenção, não caracterizamos a criança em si, mas caracterizarmos o comportamento da criança. É quase que uma externalização aqui da birra. Este livro, até aqui separei, há uma parte que diz: sempre que a Clara está a fazer coisas que não pode, ou quando não quer obedecer aos pais, é sinal de que o birra está por perto. Às vezes traz com ele o gritos e a fitas, e aí começa a confusão. Portanto, se eu conseguir caracterizar ali o comportamento, fica mais claro, porque quem está. O birras por si só é um mau comportamento e não é a criança que é má, ok? Ainda temos um dos livros do Eduardo Sá, que mais maneiras de sermos bons pais. Penso que é um livro bastante conhecido. E nunca podemos esquecer, conforme aqui o Eduardo Sá diz, que é bom que as crianças mintam, é bom que resistam à sopa e que resmunguem de manhã, é bom que as crianças brinquem mais do que estudam, é bom que as crianças desmanchem as coisas para arrumarem de seguida e que sonhem acordados e que tenham mais maneiras que os pais. Afinal, bons pais são aqueles que crescem com a ajuda das más maneiras dos filhos. Todos nós, enquanto pais, naturalmente que vamos sempre crescer e aprender, e não há pais perfeitos, e não temos que ser perfeitos, e vamos aprender com os erros dos nossos filhos, vamos aprender com os nossos, e é isso tudo que nos faz crescer e aprender. E obrigada a todos pela presença. Acho que me estiquei aqui um bocadinho no tempo, mas acho que ainda tenho tempo aqui para vir ao chat e ver se temos aqui alguma dúvida, questões que queiram colocar. Ok. Temos aqui uma pergunta que não está diretamente aqui com o tema, mas conseguem enviar a gravação do webinário. As pessoas que participam no webinário vão receber inicialmente um certificado de participação e depois, mais tarde, eu acho que o hospital está aqui um bocadinho atrasado neste envio, mas depois recebem a gravação do webinário. Eu também tive atenção a isso e por isso é que aqui muitos dos meus diapositivos estão aqui bastante preenchidos, que é para depois verem, relerem e pegarem nestas estratégias, principalmente nas que ajudam aqui a reduzir estes problemas de comportamento. Ok, temos aqui uma questão. Quando são os avós a desautorizar e a retirar o castigo aplicado pelos pais. Não conhecendo a família e não querendo individualizar aqui, os pais é que são quem coloca as regras e, portanto, são os pais que têm que fazer com que elas se cumprem. E nunca esquecer que se eu castiguei ou se eu penalizei o meu filho de alguma forma, sou eu que tenho que retirar, não são os avós.